Oi, amores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal. Gente, hoje eu vou fazer um bolo de pasta americana, de 2 andares. Eu tenho aqui já o meu chocolate, estou usando a linha Karate da Puratos, meio amargo, fracionado. Então, eu tenho 500 gramas de chocolate que eu derreti lá no micro-ondas por 2 minutos em temperatura média e 50 ml de água em temperatura ambiente, tá, gente? Água filtrada. Pode ser mineral ou água fervida. E aí eu tenho o bolo, gente, aro 20. Eu tô passando um brigadeiro ali no disquinho para desenformar. Esse bolo vai ser transportado, né? E então tem que fixar ali no pratinho. A massa amanteigada aqui do canal e o recheio é estrogonofe de nozes. A gente ainda não tem aqui no canal esse recheio, mas vocês vão ter. Então, eu começo aí, gente, quando a gente coloca água no chocolate, dá a impressão que não deu certo, mas é só vocês movimentarem bem devagar ali que vai ficar bem fluida a ganache, certo? Então, eu já aplico uma quantidade ali em cima e vou distribuindo no meu bolo para fazer a primeira camada ali, tá, gente? Que ela vai ficar uma camada fina, então eu preciso esperar secar para depois eu aplicar mais uma camada. Se vocês quiserem ver essa blindagem bem certinho, passo a passo, gente, a gente tem um vídeo aqui no canal, tá? E eu vou deixar o link desse vídeo aqui abaixo para vocês, no box de informação, para vocês fazerem aí. Quem ainda não viu, assista, porque vale muito a pena. Essa blindagem mudou a minha vida, tá? E faz toda a diferença no acabamento do bolo. Vocês podem também estar fazendo essa blindagem para vocês fazerem bolo de chantininho, bolo de chantilly, tá bom? Quem quiser ter mais segurança aí, pode fazer. É claro que você tem que cobrar um pouco mais caro porque você tá tendo gasto de chocolate. Então, secou a primeira camada, eu coloquei a segunda e agora, gente, eu faço o mesmo processo que eu faço quando eu vou alisar um bolo de chantilly ou chantininho. Eu vejo que tem buraquinhos profundos, eu vou pegando ali, vou aplicando e vedando todos os furinhos para depois eu fazer a raspagem, tá? E tem gente que pergunta se essa ganache derrete no calor. É claro que se você deixar numa temperatura muito alta, né, no sol, vai derreter. Mas ela é bem mais resistente do que com creme de leite, tá? Então, não derrete muito fácil não, tá? Tem que deixar exposto a muito calor para derreter. E também vai ter que ser algumas horas exposta, né? Não é bem assim. Tá bom? Então, é isso aí, ó. Aí, agora eu venho passando mais um pouquinho ali pra dar uma alisada, um acabamento, né? E esse bolinho, gente, foi um bolo de 2 andares. Quem me segue lá no Instagram já viu esse bolo lá. Decidi colocar aqui porque teve bastante pedido. E só que o bolinho de cima foi um andarzinho fake, tá? O de baixo é 20 centímetros de diâmetro, ele tava aí com 10 de altura, né? Porém, com a camada de ganache subiu um pouquinho mais. E o de cima vai ser um de 15, tá? Tem gente que fala que não gosta dessa proporção de tamanho, mas eu sempre faço e eu gosto. Eu acho que fica bem bacana, dependendo do modelo do bolo, eu gosto muito de usar o aro 20 e o aro 15 em cima. Tá? Então, eu tô usando essas espátulas da Blue Star, são muito boas para fazer a raspagem. Eu meio que combinei aí, né, gente? Espátula, a panelinha e o pacote de chocolate também era lilás. Então, aí, ó, com uma espátula chatinha, eu transferi o meu bolo pro prato que eu vou enviar para minha cliente, né? Recortei o excesso do disquinho de isopor em volta. E agora eu tenho a minha massa, a minha pasta americana aí, gente, que eu não faço, eu uso a Dark Color há muitos anos, eu adoro, tá? Então, eu já tinha sovado um pouco, mas vocês precisam sovar bastante, tá? Aí no vídeo parece que eu sovei pouquinho, mas eu já tinha sovado ela, pra ela ficar bem maleável. E a gente vai esticando com um rolinho de poliestilene. Se você não tiver um rolinho, você pode usar um caninho aí aqueles caninhos de conexão de água, né? E serrar ele, higienizar bem, aí você pode estar utilizando ele para fazer esse processo. Então, eu vou cobrir agora o meu bolo. Primeiro eu começo assentando a parte de cima. É importante vocês sovarem bem a pasta para a pasta não rachar. Então, eu vou assentando aí, gente, ó. Com a mão eu vou tirando todas as preguinhas e vocês vão perceber que eu deixei uma falhinha ali, mas vocês vão ver já já que eu acabo tirando ali com o alisador de pasta, tá? E ficou uma falhinha bem pequenininha ali, mas eu não liguei ali de fazer uma emenda ali, porque eu vou colar a ursinha bem nessa parte, ó, mas praticamente sumiu, tá? Então, se eu quisesse ali,
eu ia aplicar uma quantidade de pasta ali e fazer uma recolocação ali, né, posicionar um pedacinho de pasta ali e alisar, que ia alisar todinha no meu bolo ali, não ia aparecer, mas não teve necessidade. Aí eu tirei o excesso. Sempre que você cortar o excesso da pasta que sobrou, você verifica se não tem nenhum pedacinho sujo de chocolate, de massa, e aí você pode sovar e colocar no pacotinho para usar outra hora. Então eu peguei o alisador, dei uma alisada ali, lembrando que antes de eu cobrir o bolo com a pasta americana, gente, eu passei água nele com o pincel, tá? Bem passadinho para poder fixar a minha pasta na ganache, que ficou bem durinha, tá? Então fiz as quininhas ali, ó. E agora eu tô utilizando um caninho. A estrutura que eu vou fazer, gente, embora seja um bolinho fake em cima, mas precisa ter uma estrutura. Vai peso ali em cima, né? Então eu não gosto de deixar pegar peso no bolo de baixo. Mas como é fake, eu coloquei só um caninho, não houve necessidade de colocar mais. E agora eu passo aí um pouquinho de brigadeiro nos dois lados do disquinho, porque vai vir o bolo fake em cima, pro bolo fake não ir em contato com o bolo. Tá? Então, eu coloco aí, e nesse momento era pra mim ter colocado um palitinho de churrasco pra fazer uma travinha pra passar pro bolo de baixo. Tem gente que pergunta qual o efeito do palito de churrasco que eu atravesso no meio do bolo. É pra travar os dois bolos, tá, gente? Mas eu acabei esquecendo de colocar ali. Agora eu vou começar a fazer as decoraçãozinhas do meu bolo. Eu desenhei uma ursinha aí à mão, tá? E eu tô fazendo um recorte, gente. Eu vou marcando com esse marcadorzinho aí, e depois a gente vem cortando. Daí eu faço peça por peça. Vocês vão ver aí que primeiro eu vou cortar a cabecinha da ursinha, depois eu marco, corto o corpinho, o narizinho e por sequência. E depois a gente monta tudo no bolo. E já quero pedir, quem não for inscrito no canal, inscreve-se aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação, deixa o like de vocês e, por favor, amores, quem gostar das aulas do vídeo, não esqueçam de compartilhar para vocês abençoarem o canal, ajudar a gente a crescer cada vez mais e abençoar a vida de outras pessoas com as aulas, né? Tudo que serve para vocês, compartilhem com as outras pessoas, que assim Deus abençoa a tua vida também. Então eu vou fazendo isso nas outras partezinhas. Para chegar nesse tom aí da ursinha, eu utilizei um pouquinho de marrom e um pouquinho de laranja, tá? Misturei com a pasta branca para chegar nessa tonalidade. Daí depois, para fazer o focinho, eu vou usar um pouquinho mais de marrom para chegar numa tonalidade um pouquinho mais escura. E eu vou fazendo o mesmo processo, gente. Aí agora eu tô marcando o corpinho. E eu tô usando a estequinha da Blue Star para recortar, que é muito boa. Ela quase não deixa marquinhas, né? Então, é muito boa. Ela é bem fininha, essa pequenininha, esse kitzinho de estequinha pequeno aí é muito bom para esses recortes. E a gente recortando, a gente sempre pega e arruma com o dedo para tirar os arrepiadinhos da pasta, né? Para deixar com o acabamento bem certinho. Olha só. O modelinho desse bolo era com uma menininha, segurando os balãozinhos, né? Mas a cliente queria com uma ursinha. Então, agora, após recortado, eu tô dando uma modeladinha nela, tirando os arrepiadinhos, e um bracinho eu vou dar uma inclinadinha pra ele, que é o bracinho que vai ficar segurando a penca de balão, tá? Vai segurar os fiozinhos dos balões. Então, eu dei uma inclinadinha no bracinho aí, vocês vão perceber, ó. Então, esse é o corpinho da minha ursinha. Agora eu tô fazendo focinho ali, não, eu tô fazendo orelhinha agora, né? Eu cortei, fiz uma bolinha ali, achatadinha, cortei no meio. Sempre tem que ser o mesmo tamanho, gente. Que for uma orelhinha, tem que ser a outra do mesmo tamanho, perninha, bracinho, tá? Pra não ficar desproporcional. E no meio das orelhinhas ali, eu vou colocar um rosinha também. Agora, com a pontinha da esteca, eu tô marcando o olhinho. E a gente vai preencher esse olhinho ali com uma pastinha preta daqui a pouco. Ó, eu fiz uma bolinha bem minúscula de pasta preta e coloquei ali dentro. E eu montei o focinho, ó. Coloquei um pretinho ali no focinho. Uma outra hora eu quero fazer uns cupcake decorado para vocês, para pegar bem de perto essas modelagenzinhas assim, para vocês ficarem bem esperto, porque esse mesmo trabalho vocês podem fazer para aplicar em bolo de pasta de chantilly também, tá? Só vocês colocarem CMC, né, para não derreter. Agora eu vou utilizar esse moldenzinho ali, que eu faço esse cordãozinho de pérolas,
enrolei uma cobrinha ali, né? Coloquei ali dentro, passei o rolinho e com a estequinha deitada e venho cortando, ó. E esse acabamento eu vou utilizar no rodapé do nosso bolo. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz as bolinhas. Eu usei bolinhas de isopor, tá? Eu não lembro a numeração, mas eu usei equivalente ao tamanho daqueles chicletes de máquina que a gente tira, sabe? Que a gente coloca a moedinha de R$1 lá. Então, daí eu não molhei nada o isoporzinho, eu só coloquei ali dentro, cortei o excesso da pasta, ajeitei ali, ó, e enrolei na mão ali, ficou perfeita as bolinhas. Eu já tinha deixado as outras prontas e teve coisas aí, gente, partes do vídeo que não apareceu porque o cameraman achou que tava gravando e não tava, e nós tava numa correria para entregar esse bolo, então acaba que algumas coisas não mostramos. Eu fiz cortei ali, gente, com o cortadorzinho de folha da Blue Star, as folhinhas parti no meio para fazer aqueles raminhos ali, e usei 3 tipos de cortadorzinho de flores ali. Vocês podem utilizar qualquer cortadorzinho de flor que vocês tiverem. E fiz as florzinhas ali que a gente vai colar em volta do bolo depois. Agora eu vou fazer 3 cores das bolinhas ali, ó. Coloquei o pó brilho cristal ali, né? Tipo aquele pó na carne, né? Passei umas bolinhas. Agora eu vou fazer um rosa mais clarinho, que eu utilizei o rosa seco da Fab. Aí fiz um pouco de bolinhas, um rosa mais clarinho. E depois eu vou fazer um rosa mais escuro, que eu utilizei outro tom de rosa. Tá? E é muito importante vocês não esquecer de avisar o cliente de vocês. Eu usei aí essas bolinhas de isopor porque o bolo de cima era fake, né? E vocês avisarem para ficar de olho na hora que cortar o bolo, para não deixar as crianças pegar isso aí, porque não é comestível, tá? Então, vocês podem fazer de pasta americana também, se caso o bolo for verdadeiro, ou vocês podem fazer de chocolate, tá? Tem a forminha de esfera de chocolate e vocês podem fazer também, certo? Até para aplicar poderia colocar um palitinho e ir fisgando um espaguetezinho, né? Mas eu colei tudo com chocolate. Agora eu tô usando o pó na cara aí para dei uma pintada. Aí não tá aparecendo no vídeo, gente, mas pessoalmente ficou todo perolizado o bolo, tá? Ficou bem lindo. E eu tô utilizando aí agora o corante verde da Fab com um pincelzinho meio graudinho assim. Eu tô fazendo umas graminhas, tá? Porque depois eu vou colocar aquele acabamento de cordãozinho de pérola em volta. Tô fazendo umas graminhas puxadinhas assim, ó, pintada mesmo. Que por aqui a gente vai colar umas florzinhas depois. Tá? Então é isso daí, ó, meu bolinho também de cima fake, porém vai coberto com pasta. Então quando a gente fazer um bolo, a gente precisa cobrar, né, o fake também, porque além de gastar no bolinho fake, a gente gasta com material, seja de chantilly, de chantilly ou de pasta americana, a gente também gasta com material e tempo para decorar ele, certo? Ó, agora eu tô colocando os cordãozinhos de pérola, nem molhei aí porque já tava molhadinho da tinta, né, do corante, então não precisou molhar. Aí agora ali em cima eu coloquei o branquinho, porque a parte de cima do meu bolo era para representar o céu. E o palitinho de churrasco que eu não coloquei no meio, gente, fez falta depois, tá? Eu tive que dar uma coladinha no bolo ali em cima com chocolate, porque como ele é levinho, ele tava meio que correndo de cima quando eu fui aplicar as flores, tá? Porque comecei a botar pressão na frente quando eu fui aplicar as bolinhas. Então eu usei o arame de flores aí, gente, que eu tenho para fazer flor de açúcar, para fazer os cordãozinhos do balão, ó. Eu fiz 4 cordãozinhos e coloquei ali na mãozinha da ursinha, tá? E agora com chocolate branco fracionado que eu derreti, eu vou aplicando nas bolinhas e colando no bolo. E vou distribuindo aí, tá? Coloco uma de uma cor, outra de outra. E depois eu acabei fazendo mais umas bolinhas também, gente, um pouquinho menor. Aí eu fiz só de pasta com CMC. Não quis fazer todos de pasta, porque senão ia ficar muito pesado o meu bolo, né? Como eu falei pra vocês, pode se fazer de chocolate. Ou vocês também podem comprar aqueles chicletes e revestir de pasta americana, tá? Aí eu achei pouca bolinha e eu acabei fazendo mais umas de pasta americana, tá, gente? Daí eu fiz umas com CMC para ela ficar firme, fiz umas menores e terminei de colocar ali depois. Aí eu tô colando as minhas florzinhas naquele raminho que eu aproveitei com a própria folhinha partida lá, né? E a minha ursinha eu fui montando, colando ela todinha ali no bolo.
Olha só que lindo que tá ficando. Então, esse mesmo processo aí vocês podem fazer no bolo de chantilly ou de chantininho, tá? Só que lembrando que se for colar com essas bolinhas assim, pode escorregar, tá? Então, tem que ter todo um cuidado. É bom colocar um palitinho para fixar no bolo. E esse daí é o resultado, gente, ó. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu apliquei umas pérolazinhas também. E é isso daí. Fica mais uma dica de decoração aí para vocês. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!